Teleaula Parnamirim. Olá, queridos! Como é que vocês estão? Mais uma vez trazemos aquela aula boa de matemática, certo? E dessa vez, uma aula muito interessante, que talvez vocês ainda não viram, mas são equações irracionais. Claro, depois de ter passado a parte de equações do segundo grau, de ter passado também a parte de equações biquadradas, agora vamos conhecer um pouco do que são equações irracionais e como também resolver esse tipo de equação. Na última aula, só para a gente poder relembrar, a gente viu sobre equações biquadradas, que são equações desse tipo aqui, ó, x à quarta menos 5x quadrado mais 4 igual a zero, 9x à quarta menos 6x quadrado igual a zero, 16x à quarta menos 2 igual a zero, são equações tidas como equações biquadradas, o que nós vimos no nosso último encontro, ok? E hoje, o que é que a gente deve aprender, o que é que nós devemos ver nessa aula de hoje? Sobre equações irracionais. Ao final dessa aula, você deverá estar pronto para reconhecer uma equação irracional. Como é que eu sei, que uma equação ela pode ter esse nome irracional? Resolver também uma equação irracional. É o que também nós vamos tentar aqui desenvolver nessa aula de uma melhor forma possível para que você, aluno, compreenda aí da sua casa mesmo como realmente resolver esse tipo de equação. O que são equações irracionais? Vamos começar pela parte de definição. O que a gente conhece, como é que a gente reconhece uma equação irracional? A equação irracional é uma equação em que há incógnita em um ou mais radicais. Se você achou difícil esse nome incógnita, pode dizer assim, uma letra ou uma, não posso nem dizer variável, porque quando está se tratando de equação, essa variável se chama, ou essa letra, ela é chamada de incógnita mesmo, porque é variável quando nós não sabemos o valor direito dela, ok? Então vamos lá, vamos a alguns exemplos, na prática, como vocês reconhecerem esse tipo de equação. Vou colocar dois exemplos aqui. 2 que multiplica raiz quadrada de x mais 3 igual a x. Veja que aqui é uma equação, porque tem uma igualdade, aparece também incógnita, e aparece a incógnita x dentro do radical. Quando isso acontece, de fato, eu posso dizer que se trata de uma equação irracional. Olha outro exemplo. 7 mais raiz quadrada de x menos 1 igual a x. Também eu posso dizer, como há uma incógnita x dentro do radical, eu posso dizer que também é uma equação, como equação irracional, ok? Para resolver esse tipo de equação, precisamos eliminar os radicais. Não esqueça disso. Se você vai resolver uma equação e essa equação é uma equação irracional, o que é que nós fazemos? Primeiro, vamos tentar eliminar esses radicais, ok? De novo, vejamos como resolver esse tipo de equação. E para resolver, coloquei novamente para vocês não esquecerem. Para resolver esse tipo de equação, precisamos eliminar o quê? Os radicais. E aí, tem um exemplo de uma equação irracional que nós colocamos no início. Como resolver essa equação? Primeiro passo, como já está aí, no asterisco, precisamos eliminar o radical. Aparece um radical aí, onde está x mais 3, certo? Raiz quadrada. E eu quero eliminar ele. O que é que eu faço para eliminar? Você deve ter visto lá nas propriedades dos radicais, com o professor Sandro. Para que a gente possa fazer isso, é interessante também a gente fazer o quê, gente? Elevarmos o quadrado ambos os membros. Por que o quadrado, professor? Porque é raiz quadrada. E se eu quero eliminar essa raiz do primeiro membro, eu posso pegar e elevar ao quadrado ambos os membros. Porque é aplicando a operação inversa que eu consigo retirar esse radical.
E qual é a operação inversa da raiz quadrada? É a potência elevado a 2. Então, nesse caso, o que nós fizemos aí foi elevar ao quadrado ambos os membros. Não esqueça, se fosse raiz cúbica, ou seja, raiz de índice 3, elevava a terceira. Se fosse raiz quarta, elevava a quarta. E assim sucessivamente. Como é raiz quadrada, ou seja, subtende que tem a índice 2, nós elevamos ao quadrado. E ao elevar ao quadrado, a gente sabe que 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada elevada ao quadrado, ele foi simplificado com a raiz. E no segundo membro, nós repetimos o x quadrado. E professor, de onde é que veio esse parênteses? Esse parênteses é simples. É porque nós temos uma expressão dentro da raiz. Por nós temos uma expressão, vamos ter que multiplicar o 4 que está fora pelos 2 valores que estão dentro da raiz e não apenas 1. Ok? Ou seja, o 4 vamos multiplicar pelo x e o 4 também vamos multiplicar pelo 3. 4 vezes x, a gente sabe que dá 4x. 4 vezes 3 é 12. E o x quadrado a gente repetiu. Veja que a equação está ficando bonitinha. Está tendo um formato, ou procurando ter um formato de uma equação que do segundo grau. Falta o que, gente? Para ela ficar reduzida do segundo grau. Falta justamente esse x quadrado a gente trazer para o primeiro membro. Então vai ficar assim, ó, menos x quadrado mais 4x mais 12 igual a 0. Trouxemos ele para o primeiro membro, então ele estava positivo, veio negativo. E a partir daí, a gente sabe que o A é menos 1, o B é 4, o C é 12, e aí a gente pode multiplicar também por menos 1. Por que, professor, multiplicar por menos 1? Porque o valor de A está negativo. E para facilitar a gente aplicar alguma das fórmulas de resolução, é interessante que esse A fique positivo. Mas se você quiser fazer assim, gente, não tem problema. Você pode aplicar a fórmula de Bhaskara, você pode aplicar completar quadrados, dessa forma. Só que eu faço isso para facilitar, ou seja, você vai poder aplicar de forma mais fácil as formas de resolução. Então, olha como é que vai ficar a nossa equação. Aonde tinha menos ficou mais e aonde tinha mais ficou menos. Multiplicação por menos 1, muito simples, ok? E aí, a partir disso aí, eu posso fazer pela soma e produto. Já que o A é 1, gente, facilita a nossa vida. Como assim? Eu procurei 2 números em que a soma fosse 4 e o produto fosse menos 12. 2 números que a soma dê 4. 6 menos 2 dá quanto? 4. E 6 vezes menos 2 dá quanto? Menos 12. Onde é que o senhor achou isso, professor? Mostrei na aula anterior que você pode, a partir dos divisores de 12, você encontrar esses valores, pela soma e produto. Mas se você quiser aplicar a fórmula de Bhaskara, a fórmula de resolução, se quiser aplicar também a parte de completar quadrados, fique à vontade. É porque eu achei mais simples resolver assim, já foi mais direto também para a resposta, ok? Então, nesse caso, encontrei as raízes x' igual a 6 e x duas linhas igual a menos 2. E o que é que tem de diferente nesse tipo de equação? Esse tipo de equação irracional, não basta você encontrar os valores de x. Você tem que testar para saber se de fato os valores que você encontrou é solução dessa equação. Como assim, professor? Testar. Colocar na raiz. Vamos lá colocar esses valores. Vamos fazer esse teste. Testando as raízes. Eu vou pegar, primeiro, quando x for igual a 6. Eu devo pegar as duas, mas eu vou pegar quando x for igual a 6 primeiro. E quando x for igual a 6, aquela equação lá, gente, 2 que multiplica a raiz de x mais 3, igual a x, eu vou substituir x por quem? Por 6. Então vai ficar assim, ó. 2 que multiplica a raiz. Aonde tinha x, eu coloquei quem? 6. Se der o valor 6, é raiz. Se não der, é porque não é raiz. Vamos lá. 2 que multiplica a raiz de 6 mais 3. Então vai ficar 2 que multiplica a raiz de quanto? De 9. Porque 6 mais 3 dá
9. E quanto é a raiz de 9? É 3. Então vai ficar 2 vezes 3. E 2 vezes 3 dá quanto, professor? 6. Então aí, essa raiz, ela é verdadeira. Ou seja, já vai fazer parte da solução da nossa equação. Por que ela faz parte da solução? Porque justamente deu certo ao substituir x por 6 dentro da raiz. Ok? Vamos agora ver o caso do menos 2. Quando x for menos 2, olha como é que vai ficar aqui a nossa raiz. 2 que multiplica o quanto? Aonde tinha 6, ou aonde tinha x, agora eu vou colocar quem? Menos 2. O resto estou repetindo. Menos 2 mais 3 dá quanto, gente? Dá 1. E a raiz de 1 é 1? 1 vezes 2 dá 2. 2 é igual a menos 2? Não, né? Se o 2 não é igual a menos 2, então essa raiz dizemos que ela é falsa. Ok? Então a solução da nossa equação irracional é apenas o valor 6. Ok? Só para vocês sintetizarem. Depois de encontrar as raízes, quando for uma equação irracional, o que é que tem de diferente? Você tem que testar essas raízes. Aqui der certo, no teste, ela é solução. E aqui não der, no caso ela é falsa, não vai ser solução da nossa equação irracional. Ok? Passando aqui adiante para outro exemplo. Olha só. 7 mais raiz de x menos 1 igual a quem? Igual a x. Nesse caso aí, o que é que eu tenho? Veja que o 7 não está junto da raiz. Se o 7 não está junto da raiz, eu não vou elevar ao quadrado de imediato. Primeiro eu tenho que me livrar desse 7 aí. Como ele está positivo, eu posso levar ele para outro membro de forma prática negativa. Então vai ficar raiz de x menos 1 igual a quem? A x menos 7. Ok? O primeiro passo é isso. Como eu só tenho raiz agora no primeiro membro, ou seja, podia ter também um número junto à raiz, mas eu não tenho nenhum número. Só tenho a raiz do primeiro membro. Agora, eu posso elevar a um valor que vai eliminar essa minha raiz. Que valor é esse, gente? É o 2. Porque é raiz o quê? Quadrada. Né? As equações irracionais que nós estamos vendo aqui são com raízes quadradas. Então, nesse caso, eu elevo a 2 o primeiro membro, depois de organizada, e elevo a 2 também o segundo membro. O primeiro membro elevado a 2 vai ficar apenas quem? Vai ficar apenas x menos 1. E o segundo membro está elevado a 2, lembre que é x menos 7, é uma expressão, vai ficar x menos 7, que multiplica x menos 7, já que está elevado a 2. Nesse caso aí, eu posso repetir o primeiro membro, que é x menos 1, e o segundo membro, gente, multiplicar, que você já deve conhecer em chuveirinho. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 7 dá 7x, 7 vezes x dá 7x, por isso que aparece aí o 14x, e 7 vezes 7 dá o 49, ok? Aplicando a parte de produtos notáveis. Tranquilo até aí? Agora observe que essa nossa equação não está reduzida. Então vamos organizar essa nossa equação para ficar reduzida. Eu vou trazer todo mundo que está no segundo membro para o primeiro membro. Lembrando que tem que mudar os sinais. O x quadrado veio para o primeiro membro como menos x quadrado. O 14x veio para o primeiro membro, era menos 14x, veio 14x positivo. O 49, que era positivo, veio para o primeiro membro negativo. E o menos 1 e o x, só fiz repetir, então eles ficaram aí com os mesmos sinais, já que eles se encontram no primeiro membro. Eu só fiz organizar, né, gente? Organizar como? De acordo com os termos semelhantes. Porque eu sei que x é semelhante com 14x. E eu também sei que o menos 49 é semelhante com o menos 1. Então, nesse caso, vai ficar como a nossa equação? Menos x quadrado, x mais 14x, como x subtende que tem 1, vai ficar 15x, menos 49 com menos 1, menos 50.
E aí eu obtenho a minha equação reduzida. Veja que como aconteceu na questão anterior, está acontecendo aqui. O A está negativo. Poderia resolver assim? Poderia. Mas eu costumo sempre multiplicar por menos 1, porque aí fica mais fácil de poder resolver e aplicar qualquer uma das fórmulas de resolução. E assim, gente, eu vou fazer, ó, ao multiplicar por menos 1, menos vai ficar mais, onde tem mais vai ficar menos, e onde tem menos vai ficar mais. Está aí a nossa equação. X² menos 15x mais 50 igual a zero, que é equivalente à anterior, só que com A positivo, muito melhor de trabalhar. Agora, gente, como eu gosto muito da parte de soma e produto, eu vou resolver aqui também por soma e produto. A soma de 15 e o produto de 50. Ó, soma esses dois valores. 10 mais 5 dá quanto? 15. E 10 vezes 5 dá quanto? 50. Mas você pode fazer pelos divisores também de 50. E aí, pegando os divisores de 50 e fazendo os testes, vocês vão encontrar que x' vai ser igual a 10 e x2' igual a 5. Os dois são solução da nossa equação. Lembre que estamos trabalhando agora com equações irracionais. E se nós estamos trabalhando com equações irracionais, nós precisamos, né, testar. Só um lembrete, né, que esse 10 e esse 5 veio de onde? Soma 15 e produto 50. Ou seja, a soma é o contrário, ou seja, o oposto do número do meio, e o produto é o número, ou seja, que está como coeficiente C da nossa equação. Ok? Vamos aí passar adiante para testar as raízes. Testar as raízes aonde? Naquela equação, a equação inicial. E como é que eu testo? Já sabe, substituindo x nas raízes. Se o resultado bater, beleza. Vamos lá. Primeiro, quando x for 5. Quando x for 5, vai ficar 7 mais 5 menos 1. Porque não tinha lá x menos 1? Eu estou colocando 5 no lugar do x. 5 menos 1 dá quanto, gente? 4. E quem é a raiz de 4? 2. Por isso eu vou encontrar lá 7 mais 2. E 7 mais 2 dá quanto, gente? Dá 9. 9 é igual a 5? Porque lá não está igual a x, tinha que dar igual a 5. Como não deu, então eu digo que esse 9 é uma raiz falsa, uma solução falsa, certo? Não é uma raiz falsa porque não deu raiz aqui. Então 5 não é raiz da nossa equação. Agora vamos testar quando x igual a 10. Quando x for igual a 10, vai ficar a mesma coisa aqui, ó, 7 mais. Aonde tinha x, eu coloquei quanto? 10. 10 menos 1. E 10 menos 1, gente, dá quanto? Dá 9. Quem é a raiz de 9, professor? A raiz de 9 é 3. Então vai ficar 7 mais 3. E quanto é 7 mais 3? 7 mais 3, de fato, é 10. Aí eu posso afirmar que esse 10, por ser igual lá a x lá que está em cima, então eu digo que ela é verdadeira. E qual a solução dessa nossa equação? A solução é apenas o 10. Tranquilo aí, gente? Deu para entender como é que se configura a equação irracional? Vocês devem perceber que, se vocês sabem resolver uma equação do segundo grau, vocês não vão ter dificuldade de resolver nem a equação biquadrada, que precisa também da equação do segundo grau, nem as equações o quê? Irracionais, que também se utilizam da equação do segundo grau para poder resolvê-las, ok? Mas como eu não queria deixar passar batido, vamos aproveitar os conhecimentos de equação de segundo grau novamente para tentarmos resolver uma situação, um problema. Olha agora dessa vez qual problema nós temos. Um grupo de amigos organizou uma festa para comemorar o Natal. Como presente, todos escreveram e deram um belo cartão para cada participante da festa. Os cartões foram pendurados na árvore de Natal. Se na árvore havia 42 cartões, quantas pessoas participaram dessa festa? Quantos eram os participantes? Primeiro, vamos relacionar uma coisinha aqui para vocês entenderem melhor.
se fossem apenas 2 pessoas participando dessa festa? A e B. A daria um presente para B, B daria um presente para A, e ao todo nós tínhamos o quê? 2 presentes. É como se fosse 2 vezes 1. Ok? Se forem 3 pessoas, ou seja, se fossem apenas 3 pessoas para essa festa, A, B e C. A daria um presente para B, B daria um presente para A daria para C, C para A, aí B daria para C, C daria para B, e no caso, seriam quantos? 6 presentes, ou 6 cartões, né? Que aí, como presente, eles deram cartão. E esses 6 representam 3 vezes 2, concorda? Se forem 4 pessoas, A, B, C e D. Aí, no caso, vai dar o cartão A para B, A para C, A para D, e aí vice-versa, eles também vão receber. E no caso, teríamos quanto? 12 cartões ao todo, que representam 4 vezes 3. Vocês notaram alguma similaridade aí entre ter 2 pessoas, ter 3 pessoas e ter 4 pessoas? Veja que sempre é o número de pessoas multiplicado pelo número anterior. Ó, o primeiro é 2 vezes 1, o segundo é 3 vezes 2, e o terceiro caso aí é 4 vezes 3. Se eu tenho 42 cartões em nosso problema, pode notar aí bem direitinho, o problema tem 42 cartões. Se eu chamar X a quantidade de pessoas, já que eu não sei quantas pessoas tem, eu posso chamar essa quantidade de X. Se eu multiplicar X pelo número anterior, qual é o número anterior a X? Pensando algebricamente, o número anterior a X é X menos 1. É isso que nós vamos fazer aqui, ó. X, que multiplica X menos 1, igual a 42. Ou seja, quantidade de pessoas que eu não sei quantas são, estou chamando de X. Quantidade de pessoas menos 1 é o que eu estou multiplicando. Ou seja, tirando uma unidade da quantidade de pessoas. Igual a quem? A 42. Dessa forma, eu posso fazer o produto aqui, ó, X vezes X e X vezes menos 1. X vezes X é X ao quadrado, X vezes menos 1 menos X. Isso vai ser igual a quanto? A 42. Nesse caso, eu tenho uma equação do segundo grau, mas ela não está o quê? Reduzida. Para ficar reduzida, eu vou trazer o 42 para o primeiro membro. Agora sim, a equação está bonitinha. Como a equação está bonitinha, para vocês não perderem o costume, o valor do coeficiente A é 1, B é menos 1 e o C é menos 42. Então, eu tenho uma equação completa do segundo grau, que eu posso escolher aplicar a fórmula de Bhaskara, que é o delta e é o x. Posso escolher também completar quadrados, como posso escolher soma e produto. Mas eu prefiro essa parte aí, em tratando-se de problemas. Por quê? Porque me ajuda a fazer mais rápido. A soma e o produto é quanto, gente? A soma é 1, porque é menos o valor que está aí em B, menos 1, dá 1. E o produto é o valor de C, que é menos 42. E quais são os dois números que a soma de 1 e o produto de menos 42? Vamos pensar um pouquinho. De onde é que eu tiro esses valores? Dos divisores de 42. Professor, e quem são os divisores de 42? O 1 é divisor de todo mundo. O 2 também vai ser, porque é par. O 3 aí também vai ser, nesse caso. O 6, o 7, o 14. Temos aí também o 21 e o próprio 42. Então, nesse caso, quais são esses valores? Como a soma tem que dar 1, gente, os valores têm que ser perto, para pegar um menos o outro. Então, quanto vai ser aí? X' vai ser menos 6, ou, no caso, desculpa, eu ia colocar ali, esqueci, x duas linhas é 7.
Nesse caso, se eu pegar 7 menos 6, de fato vai dar 1. E se eu pegar menos 6 vezes 7, vai dar o menos 42. Nesse caso, eu tenho como solução menos 6 ou 7. O que é que vocês acham? Tinham menos 6 pessoas ou tinham 7 pessoas? Lógico, gente, se tratando do problema, não vai existir quantidade de pessoas negativas. Então, nesse caso, na festa, né, participaram 7 pessoas, ok? Espero que vocês tenham entendido aí o nosso probleminha em questão, ok? Então, gente, o que eu deixo, né, de sugestão de atividades para vocês é a página 111 do livro A Conquista da Matemática, 9º ano de 2018. E é claro, também não deixo de dizer para vocês, se vocês ainda, né, estão em dúvidas em algumas questões de equação de segundo grau, voltem às nossas aulas, assistam novamente, né? E, é claro, tanto você tem disponível no canal do YouTube, Band RN 3.3, como também você tem, né, no meu canal, Professor FJ, lá no YouTube, e você pode conferir todas as aulas que foram dadas anteriormente e assim tirar as dúvidas, se caso ainda existir, ok? Desejo a todos, né, que fiquem com Deus e também deixo um abraço do vosso professor FJ e até a nossa próxima aula.